Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Colégio dos 12, através dessa casa bendita, o MAP, o Movimento de Amor ao Próximo. Que Jesus nos envolva a todos nesse momento. Nós vamos hoje falar do quarto episódio de João, o Evangelista. Queria dividir com vocês uma das maiores angústias que João teve na vida. Já vimos que João era diferente dos outros discípulos, que ele tinha características que o faziam especial. O faziam ser chamado de o discípulo amado. Não é? Apesar da sua pouca idade, era um espírito de grande elevação. Então, buscamos na literatura espírita, principalmente através de Humberto de Campos, né? Hoje eu estou com a lição 27, chama A Oração do Horto, e está no livro Boa Nova, Chico Xavier, Humberto de Campos. Eu peço a vocês, como sempre, corre lá, leiam. A leitura direto do livro, ela é muito especial, porque ainda tem ali o envolvimento das energias, das vibrações de Chico, de Humberto de Campos. Então, quando a gente lê, nós somos impregnados dessa psicosfera da qual nós aqui vamos narrar. Infelizmente, em preto e branco, é o que eu posso fazer. Colorido, vocês vão ter que ir lá no livro e conseguir. É uma dica, vai lá. Mas, Humberto de Campos traz para nós aqui, sobre João, que Jesus tinha acabado de se reunir com os 12 discípulos na última ceia. E Jesus tinha pedido em oração para que fortalecesse os discípulos, para que eles não caíssem. E isso impressionou muito João. É alguma coisa que ficou ali, tocou no coração dele, porque ele, assim, a preocupação de Jesus parecia muito para ele. Jesus terminou a oração dizendo assim, olha só, protege-o a todos, Pai, que todos recebam a tua bênção, abrindo seus corações às claridades renovadoras. Pai justo, o mundo ainda não te conheceu. Eu, porém, te conheci, e lhe fiz conhecer o teu nome e a tua bondade infinita, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Ele termina a oração, os discípulos se dispersam, cada um ao seu canto, né? Sua casa, as suas necessidades, isso já era finalzinho da tarde, cada um com seus compromissos. Ele toca especialmente no Judas, que nós já comentamos aqui, né? Ele estava completamente transtornado, a cabeça dele girava a mil. Então, para aqueles que não conhecem ainda a história de Judas, eu aconselho. Foi o primeiro discípulo que nós apresentamos aqui nessa série, o Colégio dos 12. Dá um pulo lá, busca nos episódios iniciais a história de Judas. Então, Judas, totalmente transtornado, buscou aquilo que ele julgava ser necessário ser feito. Jesus convoca 3. De forma especial, fiquem aqui, porque eu vou precisar de vocês. João, Tiago, os 2 irmãos, filhos de Zebedeu, e Pedro. Diz assim, vocês irão comigo ao horto, que era um lugar, né? Ficou conhecido como Monte das Oliveiras, né? Ele vai para essa região, onde tinha muitas oliveiras, e procura esse lugar para meditar, procura esse lugar para poder refletir, poder se encontrar com o mais alto. Ele buscava ali forças para o testemunho final e exigiu
que os três fossem com ele. Chegando lá, acomodados, em bancos naturais, sabe, sentaram no chão. Ele diz assim aos três: esta é a minha derradeira hora convosco. Olha que interessante. Anunciando que, olha, esse é o momento mais importante da minha vida com vocês. Orar e vigiar, eu preciso que vocês façam comigo. Então, oremos e vigiemos, para que eu tenha a glorificação de Deus no supremo testemunho. Olha só, chama três daqueles que ele julgava mais importante e que naquele momento poderiam auxiliá-lo, e ele convoca: oremos e vigiemos. Dito isso, ele se afasta. E o que Jesus faz? Ele procura um lugar mais distante para que ele conseguisse entrar nessa sintonia com o Pai. Ele precisava desses momentos únicos que nós não saberemos o que ele pôde ali conversar com Deus, não é? O que aquele grupo de espíritos notáveis que estavam com eles, outros cristos, ali conversar, nós não podemos imaginar. Mas sabemos, como ele disse, era um momento derradeiro. O João, é interessante que ele pensa assim, ele nunca tinha visto o Cristo de forma tão solene, assim, tão sério, tão compenetrado. E isso impressionou não só a João, como a Pedro e a Tiago. Antes que Jesus se afastasse totalmente, diz aqui Humberto de Campos que ele conversa com os outros dois, Pedro e Tiago. Oremos e vigiemos, de acordo com a recomendação do Mestre, pois que ele aqui nos trouxe apenas nós três, em sua companhia, e deve significar para nosso espírito a grandeza da sua confiança em nosso auxílio. Ponto. Ponto. João entendeu perfeitamente, e é o que eu estou tentando passar para todos aqui. Esses eram os três discípulos que mais poderiam, naquele momento, auxiliar Jesus. E ele convoca os três. Vamos. Em outros momentos, ele convoca esses três em momentos muito especiais. Vai ser um outro estudo, vai ser um outro momento, que é belíssima essas passagens, são belíssimas essas passagens, porque esses são espíritos que estavam mais sintonizados com Jesus. Apesar, como já disse, todos eles são passíveis de queda, porque não eram espíritos puros. E essa é uma questão. Ele diz mais ainda: nós precisamos estar aqui em altíssima frequência e buscando a Deus para auxiliar Jesus. Os três se imbuem de melhores sentimentos e começam a orar. Mas eu tenho certeza que já aconteceu com você. Eu tenho certeza porque já aconteceu comigo. E não tem muito tempo. O que, Daniel? Sabe o que aconteceu? Eles acordaram com o mestre dizendo assim: despertai, não vos recomendei que vigiassem a vigilância? Não podereis velar comigo 1 minuto? Levanta a mão aí, quem nunca começou a orar e dormiu. A gente se perde nos pensamentos.
Porque a gente começa a orar, tem todo um processo na oração, né? A gente pede, a gente agradece, a gente, a gente louva a Deus, a Jesus. Então, nessas muitas possibilidades de um diálogo, e o fantástico da oração, porque ela é um diálogo com Deus, ela é um diálogo com os amigos espirituais que intercedem até Deus, nesse diálogo tem hora que a gente se perde, a gente se cansa, e às vezes, é muito importante dizer, nós relaxamos de tal forma que o nosso cérebro entende, relaxou, dormi. Entendeu? Daniel, se eu contasse carneirinho, daria a mesma coisa? É mais ou menos isso. Moxa, Daniel, mas oração e contar carneirinho é a mesma coisa? Não, eu estou falando do relaxar. Ele coloca o cérebro em outra frequência. E muitas vezes, nós, por não termos o hábito do exercício da meditação, quando entramos nessa faixa de vibração, o nosso cérebro entende que é hora de dormir, desligar. Ah, então é isso que os monges, esses budistas, eles conseguem ir nessas frequências mais altas sem dormir? Exatamente, exatamente. É um exercício. E é isso que Jesus convocou eles. Cobrou deles, cobrou. Eu pedi 1 minuto de oração comigo, de vigiar e orar. E eles não conseguiram. E diz aqui o nosso Humberto de Campos. João e os companheiros esfregaram os olhos, reconhecendo a própria falta. Imagina o susto que eles tomaram. Jesus pede, como disse João, é o momento mais solene que ele viu Jesus, mais sério, mais compenetrado, mais determinado daquilo que ele precisava, e eles dormem. Mas até João, Daniel, sinto muito em dizer, mas João também é um espírito superior, não perfeito. Se fosse perfeito, não dormiria. Mas perfeito, só Jesus. Fiquemos claros, né? É importante ter isso na mente. Perfeição, só Jesus. Nós não conhecemos outro espírito da grandeza de Jesus que tenha passado pela terra. Não temos. Todos os espíritos que aqui vieram, do mais alto escalão, eram superiores, puros, só Jesus. E aí, continua Humberto de Campos. Então Jesus, cujo olhar parecia iluminado por estranho fulgor, lhe contou que fora visitado por um anjo de Deus, que o confortara para o martírio supremo. Opa, Daniel, tem uma dica aí. É naquele momento que Jesus se afasta e procura a Deus, olha o que aconteceu. Ele recebe anjo quer dizer mensageiro, né, gente? Ele recebe um mensageiro de Deus. Eu fico imaginando o tipo de espírito que abordou Jesus. Vocês conseguem imaginar? Faz um esforço aí, a gente entra, a gente começa até a se arrepiar, a gente começa a entender a grandeza desse momento. Um anjo de Deus que o confortara para o martírio supremo. Então, ele já sabia antecipadamente que aconteceria o martírio supremo. Ele já estava ciente do que Judas faria, da situação que seria criada em torno da prisão dele, né? E até a crucificação. Ele sabia que era o momento extremo. Jesus pede, mais uma vez, vamos orar. Vamos vigiar. Eu preciso desse apoio de vocês. E ele volta para as suas orações. O que acontece? Deixa eu ver se vocês leram o Novo Testamento. E eles ficaram ali, não foi? Orando. São 3, né? Pedro, João
e Tiago, os dois irmãos, filhos de Zebedeu. Isso. O que aconteceu, Daniel? Eles dormiram de novo. Lembra aquela história de não tem um treinamento constante, né? Não tem uma expertise nessa área? Entrou numa frequência, dormiu. Daniel, se fosse você, o que aconteceria? Dá uma dica pra gente aí, só no outro dia. Ah, com certeza. Lá para 6 horas, quando começasse a sair o sol, aí o Daniel, opa, imagina. Eles dormiram e aí Jesus, de novo, vai e diz: Não conseguistes então orar comigo? Nossa, agora já é bronca, gente. Perdão, mas agora já é bronca. A primeira vez ele tudo bem, né? Assim, acontece. Mas na segunda ele já tinha dado a bronca. Na primeira, agora, olha, as palavras de Humberto de Campos, que Jesus disse a Humberto de Campos fazendo essa entrega para a gente. Isso é uma revelação. Olha o que ele disse. Não conseguistes então orar comigo? A decepção, né? Nesse sentido de que, poxa, eu pedi, mas pelo jeito vocês não conseguiram, né? É o máximo que Jesus conseguiria dar de bronca. Os 3 discípulos, diz Humberto de Campos, acordaram estremunhados, assustados, né? A paisagem desolada de Jerusalém mergulhava na sombra. Então, era final da tarde, quando eles despertaram. Da segunda vez já era de noite. Olha o susto. Antes, porém, que pudessem justificar de novo a sua falta, eles iam justificar, olha só. Um grupo de soldados e populares aproximou-se e tinha à frente Judas. Ah, nós já conhecemos a história. Se você não conhece, lá no início do Colégio dos 12 dessa série, tem o estudo do Judas. Então eu convoco vocês. Dá uma corridinha lá, assiste o episódio e volta aqui para você entender, tá bom? Diz aqui Humberto de Campos, o filho de Iscariotes avançou e depôs na fronte do mestre o beijo combinado com as autoridades do templo. Ó, aquele que eu der o beijo é Jesus. Mas então é um beijo de traição? Não, você tem que assistir o episódio, não é bem assim. Nós precisamos vencer essa mágoa com Judas. A gente precisa entender que ele era um homem, gente, que ele era uma pessoa que ainda o pensamento estava voltado para as questões do mundo. Ah, Daniel, você está querendo aliviar a barra dele? Não é querer aliviar a barra dele, é fato. Judas queria o melhor para Jesus, mas o melhor seguindo os olhos de Judas, a visão de Judas, aquilo que ele acreditava ser melhor como homem. Mas a tarefa de Jesus era divina. E é aí que Judas caiu feio. É aí. Jesus pergunta a Judas: Amigo, a que viestes? Opa! Judas vai dar o beijo nele e não fala nada. O beijo mostra que ele tinha um carinho por Jesus e que Jesus correspondia a esse carinho a ele. Mas o combinado era: aquele que eu beijar é o Cristo, e é esse que deve prender. Com exceção do filho de Zebedeu, que se conservou ao lado de Maria, filho de Zebedeu que se conservou ao lado de Maria. João, é dele que nós estamos falando. O único que ficou até o fim com Maria e com Jesus. O único dos discípulos que não o abandonou na cruz. Os outros 11, todos o abandonaram. Inclusive Pedro. E nós estudamos aqui a questão por que Pedro se afastou. Né? Ah, Daniel, não lembro. Volta no episódio aqui do Colégio dos 12 e vê a série do Pedro, né? Os episódios sobre Pedro. Todos eles, como eu disse, os 11, se dispersaram. João ficou até o fim, né? De frente para a cruz, acompanhando o martírio. Diz aqui, o Messias, no entanto, coroando a sua obra com sacrifício máximo,
tomou a cruz sem nenhuma queixa. Abandonado pelos 11. As pessoas, não eram só 11, né? 11 são os discípulos. Os outros eram mais de 500, mais de 1.000. Eram muitos aqueles que acreditavam em Jesus, ainda que não fossem seguidores diretos. Mas onde estavam todos? Sumiram. Deixando-se imolar sem qualquer reprovação aos que o haviam abandonado na última hora. Não existe reprovação na visão de Jesus. Conhecendo que cada criatura tem o seu instante de testemunho, no caminho de redenção da existência, observou as piedosas mulheres que o cercavam, banhadas em lágrimas. E ele diz: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmos, vossos filhos. Ele estava bem. Ele estava em sintonia com o Pai. O anjo de Deus estava com ele. Não quer dizer que o anjo se foi. Nada. Outros anjos ainda vieram. Essa que é a verdade. Jesus estava repleto de amparo, repleto de ajuda, repleto de boas energias. Por quê? Estava cercado de um grupo seleto de espírito de luz que ali estavam com ele, o acompanhando. Aos 12 discípulos, esses falharam, com exceção de João, que ali esteve até o final. Diz aqui Humberto de Campos: exemplificando sua fidelidade a Deus, aceitou serenamente os desígnios do céu, sem uma expressão menos branda, sem nenhuma expressão menos branda, contradisse a sua tarefa purificadora. Nada que pudesse manchar tudo que ele tinha dito antes. Apesar da demonstração de heroísmo e de inexcedível amor que ofereceu do cimo do madeiro, os discípulos continuaram subjugados pela dúvida, pelo temor, até que a ressurreição lhes trouxesse incomparáveis ímãs de alegria. Até Jesus fazer aquela aparição, né? Ele ressurge como espírito imortal, e a ressurreição não é de carne, né? Mas do espírito. Ele se apresenta aos discípulos com o corpo espiritual materializado. E aí mudou tudo, porque aí eles voltaram a acreditar que a vida continua. O que Jesus sempre diz: existe o reino de Deus, e que nenhum deles, até João, não conseguiu compreender a extensão desse reino e como era esse reino. A partir da ressurreição, sim, a coisa começa a ficar diferente. Eles foram tocados de forma diferente. E diz aqui Humberto de Campos, analisando João. João, todavia, em suas meditações acerca do Messias, entrou a refletir maduramente sobre a oração do Horto das Oliveiras, perguntando a si próprio a razão daquele sono inesperado, quando desejava atender aos desejos de Jesus, orando em seu espírito até o fim das provas ríspidas. Olha o que marcou o coração desse discípulo. Todos os outros têm a debandada marcado no peito. João tem o quê? Eu não consegui orar com Jesus. Eu dormi. Eu adormeci. Olha a diferença. São parâmetros muito diferentes. São situações muito diferentes entre João e os discípulos. A preocupação dele é essa, olha só. Por que dormir a ele, que tanto o amava, no momento em que seu coração amoroso mais necessitava de assistência e afeto? Nossa, agora eu senti aqui. Sentiram aí? Olha o que estava doendo nele. Na hora que Jesus mais precisou de mim, eu disse não.
No momento que Jesus mais precisou de mim, eu não pude atender. Gente, essa é uma dor que acaba com a gente. A gente quer oferecer o melhor a essa pessoa que nós amamos. No caso aqui é Jesus, mas poderia ser um filho, poderia ser a mãe, poderia ser uma esposa, um esposo. E a gente vai. É isso que está doendo nele. Humberto de Campos continua. Por que dormira ele, que tanto amava o Messi, e que em seu coração amoroso mais necessitava de afeto? Olha que interessante. Por que não acompanhar a Jesus naquela prece derradeira? Por quê? Onde a sua alma parecia, a alma dele parecia apunhalada por intraduzível angústia nas mais dolorosas expectativas. Nossa, eu espero que vocês consigam sentir. Eu espero. É uma dor profunda. É uma dor que a gente não consegue explicar por que falhamos. E diante da grandeza dessa pessoa, e aí você pode me dizer, é minha mãe, Daniel. Sim, sim, é meu filho. Isso. É nesse nível de dor, de falhar com aquele que mais nós amamos. E que às vezes mais esperava de nós. É isso. Mas Humberto de Campos diz que a visão do Cristo ressuscitado, olha, quando ele volta e começa a conversar de novo com os discípulos, dizendo: não existe morte. Somos espíritos imortais. A vida continua. Então não existe filho morto, existe corpo do filho morto. Não existe mãe morta, existe o corpo da mãe morreu. Não existe morte para nenhum dos nossos amores. Porque o que morre é apenas o corpo. O espírito, ele permanece vivo. É uma única existência espiritual e muitos corpos para viver experiências diferentes. Então nós não temos muitas vidas? Não, nós temos uma única vida. Nós somos um único espírito imortal. Que temos várias experiências na carne para aprender a crescer, a evoluir, a buscar Deus. Diz aqui Humberto de Campos que a visão do Cristo ressuscitado veio encontrá-lo absorto, né? Perdido nesses amargurados pensamentos. Olha que interessante. Ele viu Cristo e ele, nesse momento, estava pensando: eu traí o Cristo, eu falhei com Cristo, eu não fiz aquilo que ele me pediu. Em oração silenciosa, João se dirigia muitas vezes ao mestre adorado, quase em lágrimas, implorando-lhe perdoasse o seu descuido na hora extrema. Sentindo aí, ó, rasgando, é como se estivesse abrindo a faca ao peito, e o coração vai sair. Ele não conseguia se desvencilhar dessa dor. Agora, imagina um discípulo que carregasse essa dor por o resto da vida. Ele não conseguiria servir bem a Jesus. Ele teria dificuldades em momentos de dor, de entrega, porque ele se sentiria fragilizado. E diz Humberto de Campos, algum tempo passou desde essa visão, né, com Jesus ressuscitado,
sem que o filho de Zebedeu conseguisse esquecer a falta de vigilância da véspera do martírio. Olha, isso estava ali como um espinho, né? Na mão, no pé, aquilo incomoda, não tem jeito. Uma ferida aberta que toda hora você encosta, né? Já cortaram o dedo, ralaram o dedo, uma queimadura, não pode nem encostar. É mais ou menos assim que ele está. Certa noite, diz Humberto Campos, após as reflexões costumeiras, sentiu que um sono brando lhe anestesiava os centros vitais. Opa! Ele estava nas reflexões costumeiras, olha que interessante. Ao hábito, orando, vigiando, e bateu um sono. Algo que ele não estava mais acostumado, ele não perdia mais para o sono. Mas nesse momento ele foi tomado de uma anestesia dos centros vitais, ele não conseguiu se conter. Como numa atmosfera de sonho, verificou que o mestre se aproximava. Tinha que ser. Toda a sua figura se destacava na sombra, com um divino resplendor. Precedendo suas palavras de sereno sorriso, dos tempos idos, disse-lhe Jesus. Ai, que beleza. É um refrescor aqui. Não aconteceu com Pedro? Lembra? A dor do Pedro, a dor de ter traído Jesus, e Jesus se manifesta para Pedro. Volta lá nos episódios de Pedro e rever isso. É isso que ele estava fazendo com João. Eu não posso deixar João nesse estado de dor, de sofrimento, de angústia. Isso não vai permitir que ele avance. E aqui, a espiritualidade está permitindo que a gente também faça o mesmo. É necessário nos libertarmos da culpa. Ainda que tenhamos errado, ainda que a falha tenha sido real, é necessário abrir mão da culpa. Mas não é simplesmente esquecer, não, é certeza de que errou, mas dizendo, Senhor, eu preciso recomeçar. E olha o que acontece, Jesus se aproxima sorrindo como nos tempos antigos, dando para João, assim, João, eu estou aqui, João. Passou. Vamos começar de novo. E diz ele, olha que lindo, ele diz a João. João, a minha soledade no horto é também um ensinamento do evangelho, ou seja, aquele momento de seriedade, de firmeza, né, de concentração, é também um ensinamento do evangelho, ou seja, da boa nova. A mensagem que eu trago tem esse ponto. Solenidade, momento ímpar. Isto está no evangelho também. Essa solenidade, significa para quantos vierem em nossos passos que cada espírito na terra tem que ascender sozinho ao calvário de sua redenção. Muitas vezes, com a despreocupação dos entes mais amados do mundo. João, não se culpe. Eu precisava ir sozinho. E não adianta que nesses momentos solenes nós estaremos só. Às vezes se quer um amigo para te dar a mão e dizer, estou aqui. E não adianta ter pessoas perto, não adianta ter pessoas do lado. A questão é aqui dentro. Já passaram por isso? Eu estou saindo de um momento desse, onde você está rodeado de pessoas que te amam, mas você está sozinho na sua dor.
As pessoas podem falar maravilhas, mas a dor é sua. Aonde está doendo, só você sabe. Jesus continua. Em face dessa lição, essa que você acabou de ouvir, de que nós temos que, às vezes, em alguns momentos solenes, ímpares na vida, né? Esse de ascensão individual, nós vamos estar sozinhos. Ele fala, momento de calvário, momento de redenção, sozinho, ninguém. Mas Daniel, ele recebeu o anjo veio avisar que ia acontecer, mas ele estava sozinho. Daniel, mas o João estava lá. Mas espera aí, olha o sentimento do João. Eu falei com Jesus, ele estava lá com Jesus, mas o sentimento dele estava destruído. Então, possivelmente, ele não pôde auxiliar Jesus integralmente. Por isso que Jesus está dizendo, momento de calvário e redenção é um momento sozinho. O discípulo do futuro compreenderá que a sua marcha tem que ser solitária, uma vez que seus familiares e companheiros de confiança se entregam ao sono da indiferença. Nossa. Vou ler de novo. Em face dessa lição, redenção, calvário, é individual. O discípulo do futuro compreenderá que a sua marcha tem que ser solitária. E não estou dizendo, volto a repetir, que é ter pessoas do lado. Pessoas do lado é importante. A questão é aqui, ó, os sentimentos. Nesses momentos que são cruciais, nós vamos estar sozinhos. Nós e Deus. Doravante, pois, aprendendo a necessidade do valor individual, no testemunho que nunca deixes de orar e vigiar. Nossa, Daniel, isso bate fundo em mim, bate, gente. Me permita a última vez. Em face dessa lição, o discípulo do futuro compreenderá que sua marcha tem que ser solitária, uma vez que seus familiares e companheiros de confiança se entregam ao sono da indiferença. Não conseguem captar a gravidade, a solenidade, a importância desse momento. Não conseguem. Eles estão vivendo uma outra realidade. Por isso que é sozinho. Doravante, hoje, de agora em diante, pois aprendendo a necessidade do valor individual do testemunho. Os testemunhos são sozinhos. Nunca, nesses momentos de testemunho, deixe de orar e vigiar. Daniel, conta uma coisa aqui. Você disse que está vencendo um momento desse difícil na sua vida. Sim, o maior testemunho da minha vida. Até então. Outros virão? Sim, pode acontecer. O maior testemunho da minha vida. Você conseguiu orar, Daniel? Eu preciso confessar com vocês que eu tive dificuldade até de dormir. Imagina de orar. Eu ainda durmo com dificuldade. Mas o que você faz? Eu vou dar aqui para vocês uma dica. Façam o Pai Nosso. E pensem no bem. Essa já é duas fórmulas. Já são duas fórmulas maravilhosas para que possamos entrar em oração e vigilância. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor.
perdoa as nossas dívidas. Assim que perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. E livrai-nos, Senhor, de todos os males, pois é teu o reino e a glória para todos. Que assim seja. Paz e luz. Paz. E que o bem esteja com todos nós. Paz. Muita paz em nossos corações.